Abra sua Bíblia em Juízes. Juízes fica depois de Josué e antes de Ruth. Hoje nós vamos ver aqui o capítulo 7. Outro dia nós falamos sobre Gideão, depois nós falamos do capítulo 6, né? Enfatizamos e temos uma passagem. Mas hoje eu quero especificar uma parte aqui do capítulo 7, onde fala, como está na minha Bíblia, Gideão com 300 homens vence os midianitas. É o capítulo 7, a partir do verso 1. Verso 1. Quem puder ficar de pé, só para nós orarmos, para a leitura da palavra de Deus, você pode se sentar comigo, nós vamos fazemos, Pai, os nossos pecados perdoados nesta noite, em nome de Jesus. Agora é o momento da palavra, da noite oficial, que o Senhor possa usar conforme a tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada, porque ela já está sendo, Pai, já vencendo com os louvores que edificam a nossa vida também, são para o Senhor. Agora é o momento da palavra, que a igreja possa continuar sendo edificada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então o capítulo 7 diz assim, verso 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Verso 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-o descer as águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões das mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas debaixo dele, no vale. A igreja pode se sentar. Então a gente conhece a história de Gideão, né? Por que Deus ele levantou Gideão como juiz nesse período para libertar o povo de Israel da opressão midianita? Porque o povo havia pecado contra o Senhor. Por isso que o povo ficou ali, né? Ficou sob a opressão dos midianitas. O povo ficou envergonhado, né? O povo foi oprimido. Nada dava certo que o povo fazia, porque o povo não deu ouvidos ao Senhor. Por isso que Israel se encontrava nessa situação de opressão. E nós sabemos que toda desobediência a Deus, ela vai acabar trazendo, né, sobre a vida da pessoa, de um povo, opressão, né,
tribulação. Tribulação a gente já tem, mas eu estou falando tribulação por conta da desobediência, né? Então, o povo ficou acuado com medo. E aí Gideão estava malhando trigo no lagar, onde se pisava as uvas ali, né? Para fazer o vinho. Por quê? Por causa do inimigo, do medo do inimigo. E nós conhecemos a história. O anjo do Senhor se manifestou, né? E encorajou Gideão, chamando ele de homem valente. O Senhor seria com ele e ele libertaria o povo da opressão midianita. Mesmo ele ali com medo, né? Como ele disse aqui no versículo do capítulo 6, versículo 15, né? Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E aí o que o Senhor disse a ele? Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aí depois Gideão vai e faz um sacrifício ali, uma oferta, né? E o Senhor confirmou, o anjo do Senhor ali, o Senhor confirmando aquela oferta. E o anjo desapareceu. E aí Gideão falou o quê? Capítulo 6, 23. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Olha o que Gideão diz no verso 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesitas. Então, o que aconteceu? Opressão. Mas Deus queria o quê? Livrar o povo. E como era o período dos juízes, Deus, ele tinha que levantar alguém ali. Havia rei aqui nesse momento? Não, né? Israel, por isso que o nome do livro né? Juízes. Foi o tempo em que o povo foi liderado pelos juízes. Mas, nesse momento, Deus, ele quis levantar Gideão para libertar o povo. Estava havendo paz? Não. A partir desse momento, a palavra de paz foi dada a Gideão pelo anjo do Senhor, que disse: porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ele estava achando até que ia morrer, né? Paz seja contigo. E ali ele entendeu que o Senhor é paz, como está aqui no verso 24. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz, né? Porque para que haja paz tem que haver o quê? Obediência. E não estava havendo. Mas mesmo assim, ainda tem um outro problema. Qual que a gente encontra aqui? Havia um altar de Baal que era do pai de Gideão. Precisava de ser o quê? Destruído ali, aquele altar de Baal. Porque Deus vai operar onde há idolatria. Olha um outro problema. O pai de Gideão, como um homem idólatra, responsável ali por aquele altar, talvez ali um templo, né, com esse altar, e o pai de Gideão era o responsável, o que presidia ali. É por isso que o Senhor disse a ele, no verso 25: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, segundo o boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo, né, que está junto ao altar. Poste ídolo aqui é uma referência a Deus Azerá, né, uma companheira de Baal, vamos dizer assim, certo? Verso 26: edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. E Gideão fez isso. Ele reuniu alguns homens ali e fez isso à noite, não é? Como fala aqui, se você for ver no versículo de número 27.
Porque, com certeza, se ele fizesse isso à luz do dia, o povo ia matar ele. Então Gideão fez isso. E porque ele fez isso, o povo se revoltou e queria pegar Gideão. E o pai de Gideão, pelo menos nesse momento, ele teve uma atitude importante. Ele disse: se Baal é Deus, que Baal se defenda, se ele é realmente Deus. E todo aquele que quiser defender Baal, vai morrer. Ele disse uma coisa muito importante, não é? Você vai ver aqui no versículo de número 31, ó. Porém Joás disse a todos os que, Joás, o pai de Gideão, puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Não é? Então, irmãos, isso aí foi uma coisa importante, porque Deus, primeira coisa, o pecado tinha que ser sanado. Deus não ia operar onde houvesse ali pecado. Então a primeira coisa que ele fez, chamou alguém por meio do qual ele livraria Israel para encorajá-lo, para falar com ele. Depois de o Senhor ter encorajado Gideão, mandou ele derrubar o altar. E ele fez isso, porque Deus vai operar onde há idolatria, como foi falado aqui, não. Então Deus, ele gosta de que a eira seja limpada, vamos dizer esse termo. Tem que limpar o acampamento, limpar, seja a casa, seja uma igreja, né? Seja qual for a questão, o que estiver em questão, tem que ser tirado para Deus ser glorificado. Não é? Então a gente observa aqui que Gideão depois ele reuniu homens, não é? Como você vai ver na decorrência dos fatos aqui, não é? Ele reuniu os seus homens, como está aqui a partir do versículo 33. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, uma trombeta, né? E os abiezritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir, e assim vai. Ele reuniu esses homens, porém, ele já havia recebido a palavra profética. Gideão estava ainda com dúvidas em seu coração. E aí ele fez ali, assim, uma prova para você. Ele pediu um sinal. Se você for analisar aqui, que era do velo da lã molhada, né? E a terra seca, e depois ainda da lã seca e a terra molhada. Primeiro a lã molhada, a terra seca, depois a lã seca e a terra molhada. Pediu ao Senhor que ainda não se irritasse com ele. Ele pediu outro sinal, e Deus deu, porque Deus conhece o coração do homem. Verso 40, ó: e Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia palha. Então Deus conhece. Ah, pastor, eu sempre gosto de trabalhar nessa questão, porque hoje nós precisamos de determinados tipos de sinal. Para certas coisas não. Nós pedimos a Deus hoje um sinal, irmãos, quando nós realmente não sabemos de algo que a gente não está discernindo em um eventual momento ou outro que venha acontecer. Aí você pede a Deus um sinal. Mas, por exemplo, adianta eu pedir a Deus um sinal que já está na palavra? Pode ser, caso eu não veja, eu não conheça aquela parte, Deus me mostrar. Mas normalmente, se eu for um preguiçoso, se eu for um crente
assim, daqueles que gostam de andar com Deus só por sinais, sonhos, revelações, Deus vai ficar mostrando? Não. Então tem que entender isso, certo? Mas nesse caso aqui, ele pediu porque ele queria. Ele estava meio que inseguro, não é? Exatamente. Aí, Deus viu que tinha quantos homens no exército de Israel? Se você for analisar aqui, no versículo de número 2, assim, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Verso 3: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Então havia 32 mil, exatamente, porque 22 mil partiram, né? Só ficou 10. E ficaram quantos? Apenas 10. 10 homens, né? 10 mil homens, né? Mas ainda assim Deus viu que, né? Está demais ainda. Está demais. Então, irmãos, uma coisa que eu aprendo com Deus é que não é fazer apologia a grande ou pequeno grupo, não é essa a questão. Mas Deus, ele depende de quantidade para operar ou para dar vitória a alguém. Não. Deus, ele precisa no sentido porque ele criou para que fosse assim. Deus não vai fazer as coisas do nada. Por que ele efetuou essa grande bênção no meio do povo de Israel? Porque também houve obediência da parte de Gideão. Então Deus, ele trabalha no homem para construir algo que ele quer. É assim, certo? Então Deus viu que ainda tinha muita gente, ele queria menos, e aí ele disse a Gideão, versículo 4: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Por que o Senhor, ele deu esse teste, essa prova? Porque aquele que bebesse a água como cão, Isso. é o que estaria apto para a guerra, para aquela grande batalha. E o que não bebesse dessa forma, não estaria apto. O que eu acabo tomando para a nossa vida, não somente para mim, mas para a nossa, desse trecho? A obra de Deus, ela tem que ser feita com aptidão, com discernimento, com fé, mas também coragem, com atenção, com prudência. Com prudência. E Deus viu que havia muita gente, e ele reduziu um exército de 32 mil para 300 homens. Isso, numa analogia humana, seria uma derrocada antecipada, mas aos olhos de Deus não. Porque Deus, irmãos, eu aprendo muita coisa aqui. Deus, ele quer com ele realmente, nesse sentido das grandes batalhas, das grandes guerras, ele quer realmente aquele que o coração está firme com ele. Amém. Firme. Aquele que está realmente discernindo o propósito de Deus. E aqui também, né, aproveitando até o gancho hoje, nós preocupamos muito às vezes com o quê? Com aparência. Isso é nosso. Sim. Isso é do ser humano.
Mas Deus não vê assim. É como a nossa igreja. É uma igreja numericamente falando pequena. Mas dessa igreja pequena, Deus está trabalhando para que aqueles que estiverem perseverando, continuarem assim fazendo a vontade do Senhor, o Senhor possa usá-los para dar grandes vitórias diante de grandes batalhas. Deus não está preocupado se tem 3, 4, 5, 6 ou 7. Eu sei que o contexto lá é um contexto de resolver problemas congregacionais, lá em Mateus 18, mas Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele está com aqueles que estão com ele. Ele está com aqueles que estão com ele. Ele está no meio desses que estão com ele. Porque nós temos uma tendência, qual? Aparece. Isso é do ser humano. Não adianta falar que não é, porque é. Porém, a gente vai melhorando isso lendo a palavra, a Bíblia. Isso aí. A pessoa prestando atenção. Porque aquilo que chama muita atenção das pessoas pode não chamar a atenção de Deus. Pode não. Pode sim, pode não. Nesse caso, nesse sentido, né? De Deus ter que entregar a bênção, para Deus não faz diferença a questão numérica, e sim a questão preparatória. A qualidade, né? Exatamente, a qualidade. É aquele, por exemplo, é aquele cristão que quando ele vai servir a Deus, ele vai com fervorosidade, ele vai com entusiasmo, porque ele sabe, de repente naquele dia que você, isso já aconteceu comigo, eu creio que já aconteceu com você, acontece com todo crente. De repente, naquele dia que você acha, aquele dia que está tudo errado, que você fala: meu Deus do céu, hoje está dando tudo errado. Durante o dia, de repente é um dia de culto, ou um dia de uma obra missionária, e você vai vendo: meu Deus do céu, ainda tem a obra à noite, está dando tudo errado. De repente, naquele dia, Deus vai, o Espírito Santo, ainda que as coisas estejam ruins, ele vai trabalhando em você, para que você conserve aquela fé, ainda que abalado. E aí quando você chega na hora da obra, Deus prepara ali a bênção, a vitória. E no fechar daquele dia, a pessoa pensa assim: poxa, meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me deu vitória, não é por mim, mas pela tua glória, pela tua graça, pelo teu favor com a minha vida. Eu não mereço, Senhor, mas porque eu, pela tua misericórdia, pela ação do Divino Espírito Santo em mim, eu perseverei, ainda que meio que fraco ali, o Senhor me deu vitória, eu louvo o teu nome. E de repente aquele dia, ou um dia que acontece isso, vai ser o dia mais marcante da sua vida, vai ser o dia que você vai dar testemunho por onde você andar, para você entender que não é o seu arrumar somente, é o poder de Deus, é a sua fé, é você não recuar, é você não voltar atrás, é você ir agora para Deus. Deus vai me dar vitória, não porque eu estou apenas assim preparado exteriormente, mas porque a fé ainda está em mim, embora o exterior esteja cansado, abalado. Oh, aleluia. Glórias ao Senhor. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. A Bíblia fala, oh, aleluia. Ainda que você esteja cansado no seu físico, porque isso acontece. Corromper ali não é moralmente, é um cansaço físico. Ainda que você canse, que você desfaleça, mas o seu interior se renova a cada dia. É por isso que a gente não é vencido. Não é pela nossa capacidade, não. O crente não pode confiar em si, ele tem que confiar em Deus. E no dia que der tudo errado, vou usar esse termo, não recue, parta para cima, porque pode ser o dia que vai ser fechado com a grande vitória. Oh, aleluia. É Deus fazendo assim, não é? Então, aqui foi reduzido o exército de Israel. E como Deus falou com Gideão, ele fez. Olha só, aqui o versículo de número, eu vou ler o 8 novamente, parece que eu já li ele, mas vou ler novamente porque é uma ênfase. Tomou o povo
provisões nas mãos e as trombetas. Gideão, verso 8, capítulo 7. Enviou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Então o que eles fizeram? Gideão reuniu ali os 300 homens. Eles pegaram aquelas trombetas, ou aquelas cornetas, né? Como está na sua versão aí, amado irmão Gelson? Aqui está. Corneta, né? Assim, Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Eles ficaram com as provisões e os chofares. Chofares trombetas. Exatamente. Na minha Bíblia, fala trombeta, né? Trombetas, isso. Exatamente. Então, eles pegaram ali as trombetas, como Gideão disse, não é? Os cântaros vazios com as tochas. E dividiu-se aquele grupo de 300 em 3 de 100. Mas antes disso, Deus sabendo o homem é uma coisa interessante. Olha aqui o versículo 10, ó. Deus falando com Gideão. O 9 e o 10, ó. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes, tem medo, né? Temes atacar, desce tu com o teu rosto curado ao arraial. Mas se você ainda está com medo, vai lá no arraial deles, dá uma espionada lá, não é? Você com o seu rosto curado. Foi o que ele fez. Isso mostra que Gideão estava bem cauteloso, não é? E quando ele chegou lá, o que ele ouviu? Nós falamos isso aqui na última mensagem. Ele ouviu o rapaz falando de um sonho para o outro que ele teve. E justamente o que está no verso 13. Chegando no capítulo 7. Pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Verso 14. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido, verso 15, Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou ou se prostrou, né? E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. E aí ele foi com os 300 homens, foi o que eu falei agora, né? Então Deus, ele, quando quer fazer algo grande, ele dá um sonho até mesmo ao inimigo da gente. Ele mostra para o inimigo da gente a vitória da gente. Ele mostra a vitória que ele vai dar a gente para o inimigo da gente. Olha só como é Deus. Você está com dúvida? Você está com medo? Vai lá com o seu moço. Vai lá. Dá uma, como eu falei, né? Vai lá dar uma espiada. Quando ele chegou lá, o que ele ouviu? O relato de um sonho. Sonho por meio do qual quem sonhou contou para o outro e houve o entendimento de que aquele sonho era Deus entregando os midianitas nas mãos do povo de Israel. Não é como foi falado aqui, ó. Nas mãos dele, Gideão, né, entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Quer dizer, o inimigo ficou tomado pelo medo. Então Gideão, ouvindo aquilo, voltou lá, né, no arraial dos israelitas, contou a bênção e eles foram. Esses homens, como eu falei agora há pouco, dividiu-se isso em 3, um batalhão ou um grupo de 300, dividiu-se em 3 de 100. E aí quando eles, versículo, ó,
19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na direita as trombetas, que tocavam e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. Gideão havia falado que eles tinham que fazer assim. Vocês façam assim. E eles fizeram assim. Então nós observamos aqui o que também? Uma ordem de comando obedecida. Quando a gente está trabalhando em grupo e Deus está entregando algo, Deus dá um modo para o seu povo se organizar para chegar à conquista, à vitória. Tem um processo também. Não é porque Deus está entregando que a gente vai ficar de braços cruzados. Não, certo? Então, uma coisa interessantíssima é que o que aconteceu com o arraial do inimigo? Verso 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zerá até Bet-Sidá, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então o que aconteceu? Deus fez com que eles um matassem, fugiu também ali uma grande parte, mas depois o povo de Israel alcançou, alcançou a vitória do jeito que tinha que acontecer. Olha que coisa maravilhosa. Deus, por vezes, na Bíblia, Ele deu vitória ao povo dele, colocando confusão no meio do inimigo. Às vezes Deus vai te dar uma vitória, não é que você não vai ter que fazer nada, mas sem você ter que fazer tudo ou precisar disso. Algumas coisas Ele mesmo vai fazer. Isso aqui é importante. Às vezes, lembre disso. Preste atenção na revelação. Sabe aquele dia que você está passando por uma situação que você não estava esperando, perigosa, perto da sua casa, em qualquer lugar e tal, que você vê hoje, o negócio está complicado. Lembre-se de que Deus pode colocar um contra o outro, sem interferência de ninguém. Porque Deus não é Deus de confusão, mas em alguns lugares Ele promove a confusão para dar vitória ao seu povo. Ele é o Senhor, Ele faz o que Ele quer. Então, como Ele já tinha programado essa vitória para o povo, Ele já resolveu ali, Ele mesmo, fazer com que um matasse o outro. Começou assim. E depois os que fugiram foram alcançados, para que Deus completasse a obra que Ele começou. Então nós entendemos que houve paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Eu vou andando por causa do tempo. Capítulo 8, olha só, versículo de número 28. Assim, capítulo 8, verso 28, foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais se levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Então Deus deu paz durante quanto tempo? 40 anos. E o inimigo não mais se levantou. Os midianitas não mais se levantaram. Porque quando Deus joga por terra, Ele joga para ficar caído. A quem Deus lança por terra, não se levanta mais não. Essa é a questão. Pelo menos nesse período aqui, Então isso aconteceu. Pastor, mas Gideão ele fez uma estola sacerdotal por meio da qual o povo se prostituiu. Foi um erro que ele cometeu. O povo queria que ele reinasse, ele não quis reinar e fez uma estola sacerdotal. Isso é triste. Eu vou ler só esse versículo 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa.
Então isso foi um problema grave. Isso mostra que após uma grande vitória nós temos que continuar alertas. Amém. Gideão ele teve esse problema aqui, ele rejeitou o reinado e acabou fazendo uma escola sacerdotal que se tornou um objeto de idolatria no povo de Israel. Isso foi uma coisa complicada, que se tornou um laço para ele e para sua família. Foi problemático. Gideão ele teve muitos filhos. Se você for ver, ele teve lá um filho que matou os seus outros filhos depois, um perverso, que acabou também na sequência morrendo de forma trágica. Eu não vou entrar na questão aqui por causa do horário. Eu quero me concentrar mais na vitória. Mas houve paz. Aquela paz lá que ele disse: o Senhor é paz. Houve essa paz, 40 anos. Né? Então, como que Deus vai promover paz? Vai entregar a bênção, vai promover livramento, vai abençoar o seu povo, havendo conserto com Deus. Aqui o povo era para estar sofrendo, mas o que aconteceu? Deixou de dar ouvidos à voz do Senhor. E nisso está a queda de qualquer pessoa. Qual crente que vai obter êxito se deixar de ouvir a voz do Senhor? Não tem. Porque a nossa bênção ou o nosso êxito, ele está no que nós temos, no que nós aparentamos ser, ou realmente naquilo que somos? Naquilo que somos. Deus ele está conosco na nossa obediência. Ontem lá no hospital, a gente fazendo a obra, graças a Deus uma alma se reconciliou. E aí o irmão falou sobre Deus está com a pessoa. Nem todo mundo tem Deus, ele explicou isso. Eu achei tão interessante. E eu fui para aquele trecho de Crônicas, né? Rapidamente dá tempo. Segundo Crônicas, capítulo 15, onde diz assim, a partir do verso, foi o trecho que eu li na hora, me veio a memória, eu vou falando, depois só li esse trecho. Veio o Espírito de Deus, segundo Crônicas 15, sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Não é? Então, Deus, ele quer ser achado? Sim. Mas tem que haver busca. Quem tem que buscar? Eu. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Vinde a mim, quer dizer, você vê que sempre é um chamado de Deus às pessoas, né? Venham e eu também irei. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então a Bíblia mostra o Deus de aproximação. Porém, o partir é meu. Exatamente. Quem que precisa? Eu preciso. Essa história, Deus precisa de mim, sim, dependendo do contexto que a gente colocar isso, o sentido, né? Não que Deus precisa da gente, no sentido da gente poder realizar algo. Ele precisa da gente no sentido da gente ser ser humano e ele trabalha por via humana também. Agora, quando um não quer, Deus vai ficar brigando com esse um? Não. Deus procura quem quer, porque sempre tem quem quer. Se Deus for deixado, ele também deixa. Se Deus for buscado, ele se deixa achar. Porque ele quer ser encontrado. Mas ele só pode ser encontrado se ele for buscado de todo o coração. Se a pessoa for buscar de todo o seu coração. Amém. Senão ela vai achar? Não vai. Porque Deus é verdade. Quando a pessoa busca, a pessoa pode estar... Nós observamos, às vezes as pessoas estão morrendo com um sufoco. Mas quando elas se arrependem mesmo e vão ao encontro de Deus, elas encontram Ele, por causa da sinceridade do coração. É o que Deus quer. Então, Gideão, ele foi um homem usado por Deus. Cometeu seus erros. Talvez essa mensagem do erro dele fique para um outro dia, né? Mas vamos destacar aqui hoje a fragilidade do povo de Israel, de Gideão, e a forma de como Deus faz com uma pessoa. Quem éramos nós, irmãos, antes da nossa conversão? Nós éramos pessoas assim, como que eu vou usar o termo? Medrosas, fragilizadas, né?
O mundo, todo mundo é assim, o mundo é mau. Mas o Senhor nos chamou. O Senhor nos encorajou. O Senhor nos animou e nos deu a fé para que por meio dela nós alcançássemos a salvação e muitas bênçãos do Senhor. Porque é assim que Deus faz. Então, que nós guardemos em nosso coração essa mensagem de Deus. Você vai extrair muitas coisas daqui. Mas o mais importante é acreditar que a nossa vitória não está na questão numérica, na aparência, está em Deus. Amém. Amém. Aquilo que Deus não fez durante um grande tempo, Ele pode realizar. E Ele realiza. Realiza ou não realiza? De fato. Eu tenho orado e eu compartilho com a igreja porque tem sonho, porque quando é com a igreja tem que compartilhar com a igreja, né? Eu tenho orado para Deus trazer as almas, né? E eu tenho assim aprendido que algumas pessoas têm vindo, não têm ficado. Eu tenho falado com o Senhor, envie pessoas, né, que vão realmente encaixar com o ritmo, modo de vida cristão que o Senhor colocou no nosso coração e tal, né? Para dar certo e tal. Tenho orado muito porque a gente sabe que a igreja precisa, a igreja necessita. Quando foi na madrugada de quarta ou quinta-feira, não me lembro agora, quarta ou quinta, eu tive um sonho. Estávamos nós aqui na igreja, como nós ficamos mesmo, né? E aí foi chegando um grupo de pessoas. E pelo jeito do grupo de pessoas, era um grupo firme, um grupo, pelo aspecto das pessoas, o jeito das pessoas, era um grupo que no sonho estava chegando para nos ajudar. É o que nós temos pedido a Deus. Então, por que o pastor está contando? Deus, ele fez a promessa a Abraão. Sim. E ele, em alguns momentos, relembrou Abraão, renovou a promessa até que ela acontecesse. É assim que Deus faz com a gente. Mandou outra coisa, pastor. Amém. Você faz parte. Então, eu estou contando isso para os irmãos, para que os irmãos orem para que Deus possa confirmar essa bênção que a igreja necessita, para que nós possamos render graças ao Senhor também por essa necessidade suprida nossa, em nome de Jesus. Quando eu passo os amigos assim, eu vi hoje. Amém. Se coloque sobre os seus pés, faça assim com as mãos em potência. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação do Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo abençoado, encorajado, animado, consolado, para que nós terminemos a semana e comecemos a semana prática esse programa. Tem encorajamento, glória do Divino Espírito Santo, consuelo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus. Não vai embora sem dar a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado, para nós terminarmos o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus também. Aí você pensou? Mas aqui, onde é? Daqui aonde? Não vou nem pronto para passar. Sempre de Deus para nós. A frente fica cá com vocês, que é isso, então isso não é né? Ah, pastor, mas eu sei. Eu não vou pedir isso, hoje nós temos que passar lá para umas coisas. tudo isso. Eu creio que sim, mas é aquele negócio. Fica bem. Foi pagar. Quem tem que vigiar? Foi pagar. Ah, mas vai, Deus não trouxe vocês. Mas ele vigiar de sacramento. Não é? Então, o vigilante, sabe? Eu